Gente, nós vamos falar sobre o desagravo público. Preste a atenção no que eu vou contar, é fofoca. Quando fala fofoca, o aluno presta logo atenção. Fofoca, gente. Já tem um tempo, tem uns 2 ou 3 anos, e eu fui fazer uma audiência no fórum aqui da Barra de uma cliente lá do nosso escritório. Ela havia comprado um carro e o carro que ela comprou era do ano... o carro foi comprado no ano de 2015 e ela comprou o carro segundo o contrato. O carro era 2015, 2016, mas quando ela foi pegar a documentação junto ao Detran, na documentação aparecia 14, 15. Eles fazem esse bololô, se você não prestar atenção, você cai nessa, tá? E aí, era um carro no valor de 535 mil reais, então assim, era um carro bem caro, e ela estava reivindicando a diferença, porque um carro nesse valor, com essa diferença de ano, a diferença é para lá de 100 mil. Bom, conclusão da história. Na audiência, quando nós chegamos à audiência, apareceu uma advogada audiencista. E aí, o que geralmente acontece com o advogado audiencista? Às vezes ele não tem nem tempo de ler o processo, ele não conhece o processo, e ele acaba se reportando o tempo inteiro à contestação. E foi o que aconteceu. Ela, coitada, eu acho que ela não fazia ideia do que estava acontecendo ali, e ela se reportava o tempo inteiro à contestação. Só que com o novo CPC de 2015, ele tinha acabado de entrar em vigor, e com o novo CPC você tem a regra hoje de que você precisa contestar diretamente cada um dos pontos, cada um dos fundamentos. Você não pode simplesmente se reportar à contestação. Você precisa, a cada oportunidade de defesa, você precisa fundamentar efetivamente a sua defesa. Hoje isso é obrigatório. A juíza chamou a atenção na primeira vez que a advogada se reportou à contestação, a juíza chamou a atenção dela. E ela fez numa segunda vez, mas assim, era uma advogada, eu acredito que ela não tinha muito tempo de OAB, e você percebeu que ela estava muito perdida ali naquele processo. Eu fiquei com muita pena dela. Na segunda vez que a juíza chamou a atenção, a juíza não só chamou a atenção, mas como também humilhou a advogada. A juíza perguntou para ela, como é que você vem a uma audiência se você não conhece o processo, se você sequer conhece o Código de Processo Civil? Que advogada é essa? Como é que você aparece aqui assim? Mas foi uma situação extremamente humilhante que eu, que estava do outro lado, eu fiquei desajeitada. E a sala de audiência estava cheia de estagiário assistindo, então foi uma humilhação. Ela ficou tão descompensada na hora que ela começou a chorar. E aí nós tivemos que parar a audiência, eu tive que acalmá-la. Gente, conclusão da história. Eu estava muito bem no meu escritório quando recebo uma ligação do Conselho Seccional aqui do Rio de Janeiro, perguntando se eu podia prestar algumas informações. Fiquei logo apavorada, né? Você já pensa, meu Deus, qual foi a merda que eu fiz, né? Mas não, o que tinha acontecido? O Conselho Seccional ficou sabendo do ocorrido e me chamou para que eu pudesse esclarecer e pudesse contar qual foi a minha visão. E aí eu fui até o Conselho Seccional, falei que realmente aquilo havia acontecido, aconteceu uma ofensa, e meu aluno, preste atenção, essa ofensa, sempre que você estiver no exercício da advocacia, e seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial, às vezes você não tá atuando frente ao Poder Judiciário, você está numa assembleia de condomínio, mas você está ali representando alguém, então você está no exercício da advocacia. Sempre que você estiver no exercício da advocacia e você for ofendido, nós vamos encarar essa ofensa como uma ofensa profissional, uma ofensa de cunho profissional. E sempre que ocorrer uma ofensa profissional, isso vai abalar com o coração da OAB. A OAB é igual o pai e mãe. A OAB vai tomar aquela ofensa para ela. Ela vai dizer, não, de jeito nenhum, eu não posso permitir que a minha classe seja ofendida dessa forma. Então, uma vez presente a ofensa profissional, se a OAB ficar sabendo disso, a OAB vai tomar providências. E essa tomada de providências pela OAB se chama desagravo público. Carol, mas o que efetivamente a OAB faz? O que é efetivamente o desagravo público? Sei lá, a norma não determina, ninguém determina. Sabe o que a OAB vai fazer? Tocar o terror. A OAB vai à corregedoria, a OAB vai publicar nota no jornal falando sobre a ofensa, até que a autoridade peça desculpa. Então, o desagravo público vai ser a OAB correndo atrás do prejuízo por conta da presença de uma ofensa profissional.
E quando que vai acontecer uma ofensa profissional? Sempre que você for ofendido no exercício da profissão. Então, se você estiver no exercício da profissão, e já tinha acontecido isso com a colega, a OAB, se perceber uma ofensa... Gente, tô toda vermelha, tô tão empolgada falando desagravo que eu fiquei vermelha, só de lembrar da situação. A OAB, percebendo essa ofensa, ela vai tomar as providências cabíveis, ela vai tocar o terror. Quais providências? A gente não sabe, não está definido na norma. Agora, preste atenção, meu aluno. A advogada depois entrou em contato comigo apavorada, dizendo que, me pedindo para que eu não fosse OAB, porque ela não queria esse desagravo público, porque ela atuava muito ali na vara, na barra, e ela ia ficar queimada com a juíza ia implicar com ela. Gente, e realmente, assim, eu entendi. Só que eu expliquei pra ela o seguinte, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou falar aqui, não como colega, mas como professora. O desagravo público, ele pode ser promovido de ofício pela OAB. Ele independe da vontade do ofendido, porque quando há esse tipo de ofensa profissional, a ofensa não é direcionada a você, pessoa, mas à classe. Então, o desagravo público, ele independe da vontade do ofendido, ele pode ser promovido de ofício, basta que a OAB fique sabendo. Quem contou para a OAB não foi ela que foi se queixar junto à OAB, provavelmente algum estagiário que estava assistindo a audiência reportou esse fato à OAB. Provavelmente ele já conhece o desagravo público, ele falou, opa, agora eu vou ver o desagravo público na prática. E ele foi lá e caguetou a juíza, e a OAB instaurou o desagravo público e tomou as providências cabíveis. Ela não queria, só que não depende da vontade do ofendido. Então vamos fechar essa ideia aqui de desagravo público. O desagravo público vai acontecer sempre que houver uma ofensa profissional. O desagravo público, ele é promovido pelo Conselho Seccional da Inscrição do Advogado. O desagravo público, ele independe da vontade do ofendido. Estamos juntos?